sessão ordinária do primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa desta 18ª legislatura. Convidamos os presentes a ouvirem e cantarem o hino nacional. Agradecemos e registramos também a participação online dos nossos vereadores e vereadoras. E considerando que esta é uma sessão de abertura dos trabalhos legislativos, comunicamos aos senhores vereadoras e vereadoras que todo expediente recebido durante o recesso parlamentar foi devidamente publicado no Diário da Câmara e constará em ata. Ficam suspensas as demais partes que compõem essa sessão. Saudamos a todos os presentes, em especial ao excelentíssimo senhor prefeito Rafael Valdomiro Greca de Macedo e o excelentíssimo senhor vice-prefeito Eduardo Pimentel
bem como aos secretários municipais e demais autoridades presentes. A mesa acha-se composta pelas seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor prefeito Rafael Greca, Excelentíssimo senhor vice-prefeito Eduardo Pimentel, Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas Fábio Camargo e Excelentíssima secretária, primeira secretária da Câmara Municipal, vereadora Flávia Francischini. Também presente nesta sessão o nosso primeiro vice-presidente, vereador Alexandre Leprevot, e a nossa segunda secretária, vereadora professora Josete. Saúdo também ao excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Naoro Ribeiro de Macedo Neto, neste ato representando o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira. Também saúdo o excelentíssimo senhor comandante-geral da 5ª Divisão do Exército, general de divisão Carlos José Assunção Penteado. O excelentíssimo senhor coronel Marcos Sperca, neste ato representando o excelentíssimo subcomandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira. O excelentíssimo senhor comandante do Sindacta 2, coronel aviador Kazuko Toda. E o excelentíssimo senhor secretário municipal de governo Luiz Fernando Jamur, excelentíssima senhora procuradora-geral do município Vanessa Volpe, o excelentíssimo senhor presidente da URBS, Ogeni Pedro Maia Neto, e o ilustríssimo senhor presidente da Associação Comercial do Paraná, Camilo Turmina. Também saúdo os vereadores aqui presentes, ex-presidente Sabino Piccolo, vereador Ezequias Barros, vereadora Indiara, vereadora Amália, vereador Éder Borges, vereador Denian Couto, vereador Faquinello e vereadora Sargento Tânia Guerreiro. Vereador Leprevot, nosso primeiro vice-presidente, também aqui presente. Neste momento, concedemos a palavra ao excelentíssimo senhor vereador Pier Pretuzello, líder do governo, para que, em nome desse legislativo, faça a saudação oficial ao excelentíssimo senhor prefeito. Bom dia, presidente Tico Kuzma, a quem faço uma saudação toda especial e desejo um mandato de sucesso à frente da presidência da Câmara Municipal. Cumprimento a todos, a todas, o nosso querido prefeito Rafael Greca, meu estimado amigo vice Eduardo Pimentel, a nossa primeira secretária Flávia Francischini, o presidente do Tribunal de Contas, Fábio Camargo, a quem desejo um mandato excepcional à frente do tribunal, ao meu querido amigo Naoro Ribeiro de Macedo, que se faz presente, ao secretário Luiz Fernando Jamur, que tem dado toda a dinâmica a esse importante governo da Prefeitura de Curitiba, a Vanessa Volpe e a todos que estão presentes. Infelizmente, não consigo visualizar a todos porque estou em casa. Prefeito Rafael Greca, como não se trata de um discurso e apenas uma saudação, quero lhe desejar, mais uma vez, um ótimo ano. Agradeço a oportunidade em liderar o seu governo, agradeço a confiança, tanto tua quanto da Margarita Sansoni, minha estimada amiga, e do nosso vice, Eduardo Pimentel. Prefeito, tenho certeza absoluta e lhe parabenizo pela forma como tem lidado com a pandemia na nossa cidade, com a questão séria, o enfrentamento sério que deu com a pandemia desde o primeiro minuto que ela se instalou, infelizmente, na nossa cidade. E, claro, em todo o Brasil e todo o mundo. Mas parabenizo, acima de tudo, pela forma serena com que tem trabalhado o plano de vacinação.
já com recursos prontos para imediatamente poder comprar a vacina para salvar a nossa cidade. Este parlamento não irá lhe faltar. Oposição, situação, independentes farão um debate acalorado, mas respeitoso, com o compromisso da cidade de Curitiba, com a cidade de Curitiba. Lhe desejo do fundo do meu coração, mais uma vez, um ótimo mandato. Presidente Chico Kuzma, força e luz a todos os vereadores. Muito obrigado. Agradecemos ao excelentíssimo senhor vereador Kier e convidamos agora o excelentíssimo senhor prefeito Rafael Greca para que faça o uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Chico Kuzma, muito estimado presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Fábio Camargo, muito estimado vice-prefeito Eduardo Pimentel Slaviero, excelentíssima senhora secretária da Câmara, Flávia Francischini, senhoras vereadoras, senhores vereadores, general de divisão Carlos José Assunção Penteado, já um amigo da nossa cidade, coronel Marcos Esperca, nesse ato representando a Polícia Militar, coronel aviador Toda, comandante do Sindacta 2, Orgulho de Curitiba, muito prezado primo, desembargador Naor Ribeiro de Macedo, nesse ato representando o ilustre desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira. Senhor presidente da Associação Comercial, Camilo Turmina. É com alegria, meus irmãos e irmãs curitibanas que nos assistem também pelas redes sociais e pela internet, senhoras e senhores vereadores, é com alegria que estou aqui para essa primeira mensagem nesta legislatura. Guardar uma coisa é vigiá-la, isso é fazer vigília por ela, isso é estar acordado por ela, isso é velar por ela, isto é estar por ela e ser por ela. O poema de Antônio Cícero, chamado Guardar, reflete de maneira feliz o meu sentimento na qualidade de prefeito desta cidade que tanto amo e pela qual procuro zelar com empenho renovado todos os dias. Guardo Curitiba no meu coração de prefeito. E até ouso entrar no italiano dizendo: guarda quanto é bela, vejam como é bonita a nossa Curitiba. O poema voltou-me à memória pela responsabilidade de lhes dar contas de como quero fazer bem feito o meu ofício de prefeito. Chego à abertura desses trabalhos legislativos, prefeito reeleito pela terceira vez e à frente de um cargo que é a realização da minha vida profissional, porque, como todos sabem, sou engenheiro urbanista do IPUC. Tenho certeza que vamos juntos escrever mais um capítulo marcante da nossa história. Nas nossas mentes e nos nossos corações, vibra Curitiba com os mais generosos sentimentos. Conosco o sentimento do dever cumprido, com a inestimável colaboração desta Câmara nos últimos 4 anos, onde superamos dificuldades imensas. Já é histórica a crônica da recuperação de Curitiba, numa gestão que em 2017 começou com catástrofe financeira, fiscal e orçamentária. Caos por nós todos debelado. A gestão que começou sem medicamentos
com o laboratório municipal sucateado e subdimensionado, com infindáveis demandas de saúde, filas às portas dos postos de saúde e às portas das UPAs, e também filas nas cirurgias eletivas, as UPAs da SIC e do Tatuquara fechadas, avançou para a eficácia de tudo funcionando. O aplicativo Saúde Já, para marcação de atendimento nas unidades de saúde. E também os mutirões de cirurgias eletivas, a queda dos índices de mortalidade materno-infantil ao nível de países escandinavos. Nós temos 6 bebês apenas que morrem em cada 1000 que nascem vivos. Nenhuma outra cidade do Brasil tem esse índice, poucas cidades no mundo têm esse índice. Também aqui oferecemos ao SUS curitibano o moderno exame de score de cálcio através do Instituto Quanta, privilégio que nem mesmo os muito ricos têm e que só em Curitiba se faculta aos doentes de SUS. Aqui também conseguimos o fim da transmissão do HIV de mãe para filho. O contágio materno-infantil já não existe. Os curitibinhas nascem livres do que marcou a fisiologia de suas mães. Quis o destino que a mesma saúde viesse a exigir em 2020 os nossos maiores esforços. Não fosse o empenho em resgatar a área, fico pensando como teria sido enfrentarmos a pandemia com a eficiência que o fizemos. Com o investimento de 2 bilhões e 800 milhões de reais em saúde, demos a esta peste do século XXI o que pode ser, a história dirá, a resposta mais firme e mais eficaz dada no Brasil ao enfrentamento do coronavírus. Esmero, competência e trabalho incansáveis salvam vidas. Vidas também estão sendo salvas em Curitiba, porque tratamos a saúde da população, não com bravatas, mas com imensa responsabilidade pautada na ciência. Orgulha meu coração de prefeito a dimensão do bem realizado. Tenho clareza da missão que temos pela frente. A grande história de Curitiba nos obriga a trazer um desenvolvimento sustentável e crescente a essa cidade da Luz dos Pinhais. O passado remoto e recente nos orgulha. O futuro nos motiva e nos obriga a sermos muito firmes e muito determinados em fazer o melhor possível. Fazer é preciso, avançar é preciso, nós somos o bem que fazemos e só seremos capazes de fazer o bem que formos capazes de, com harmonia, transformar em leis dentro desta casa e, com determinação, transformar em projetos e obras no âmbito da prefeitura. Comodismo não combina comigo, comodismo não combina com Curitiba. A batalha é diária contra a inércia dos acomodados e também contra a burocracia. A burocracia, essa forma moderna de despotismo, ela é inimiga da boa prefeitura. Ela é inimiga da boa prefeitura. Enquanto os papéis passam bem, a vida real padece. Odiamos a burocracia. Chutranqueira! Preciso da Câmara num relacionamento civilizado e republicano, dentro das boas lições iluministas que construíram a moderna democracia, para um diálogo institucional transparente e respeitoso, capaz de construir a Curitiba que merecemos, que, se Deus quiser, daqui 4 anos será melhor, mais bonita e mais justa
do que a cidade que hoje temos. Saúdo a todos os que já legislaram. Agradeço aos que, entre os desta vez eleitos, me ajudaram a recuperar Curitiba. Agradeço também aos que não voltaram, mas, sobremaneira, ofereço minha mão estendida aos que começam hoje a sua caminhada legislativa. Ressalto o meu respeito a todas as correntes de opiniões e identidades, expressão da vontade popular. Invoco o espírito da harmonia e da concórdia e lembro o ensinamento de Sêneca: ad verum non satis unis opinium. Para a verdade, não basta a opinião de um só. Por isso existe a Câmara. E por isso se busca o consenso e a harmonia. E por isso se faz o debate da cidadania. Meu desejo sincero é a harmonia entre o legislativo e o executivo, o bem dessa cidade, a melhoria crescente dos serviços públicos, a sustentabilidade pelo uso de novas energias, a igualdade de unidades para todos. Os desafios que nos esperam são muitos e complexos e o trabalho de enfrentá-los é nosso dever. Sabemos o que queremos para Curitiba. A Covid-19 ainda não foi derrotada. A insistência na imediata e imperiosa imunização de Curitiba e do nosso Brasil é proporcional à minha ansiedade pela urgente retomada econômica. Todas as vacinas são bem-vindas. Infelizmente, o Brasil não foi capaz de ter universidades à altura de sintetizar princípios imunizadores, princípios ativos para a fabricação de vacinas. A grande trajetória que começou com Oswaldo Cruz, que se desdobrou com Oswaldo Cruz no século XIX, que se desdobrou com os fundadores do Instituto Butantan já em 1901 e que se confirmou aqui na cidade com a criação da Universidade do Paraná em 1912, ainda nos obriga a ir buscar na China, na Índia, em outros países, os princípios ativos para a fabricação de vacinas. Então, todas as vacinas são bem-vindas. E a melhor vacina será sempre a que tivermos à mão para imunizar o mais rápido possível a nossa gente, para libertar Curitiba e o Brasil do jugo perverso desse vírus atroz. Não é segredo para ninguém o meu desejo de comprarmos vacinas pela prefeitura, com recursos do nosso fundo anticrise, que ainda são 500 milhões de reais, para somar com o Plano Nacional de Imunização. Eu não quero comprar vacinas para furar fila. Eu não quero comprar vacinas para privilegiar os sócios do Country Club ou do Clube Curitibano. Eu quero comprar vacinas para aplicar o Plano Nacional de Imunização com eficiência e rapidez na grande cidade. Ainda não as temos. Não temos quem queira vendê-las. Graças a Deus, o governo federal tem comprado todas as que o Butantan está produzindo e as que vai produzir. Graças a Deus, abandonaram a sandice de achar que a vacina da Fiocruz e do AstraZeneca e Oxford era a vacina do Bolsonaro e a vacina do Butantan era a vacina do seu desafeto, o governador Dória. Não há vacina de ninguém. Há vacinas do Brasil e há a vontade do Brasil de ter a sua imunidade. E há o direito dos brasileiros de serem imunizados. Mova-se, pois, toda a vontade política para o mais rápido possível em busca
de um PIB melhor e de um desenvolvimento econômico mais efetivo, nós nos livrarmos deste vírus nefasto. Mas até que a situação volte à normalidade, é preciso usar álcool gel, lavar as mãos e colocar máscara e manter o distanciamento social. Permanecem abertos os 3 hospitais de verdade que viabilizamos: o Hospital Vitória da SIC, o Instituto de Medicina do Paraná e o Hospital Vitor Ferreira do Amaral. O Hospital Vitória terá que ser alugado agora, porque por um ano eles nos cederam gratuitamente. Agora os acionistas da AMIL querem estipular um aluguel. Vamos mantê-lo aberto até o final do ano. Se a pandemia terminar antes, usaremos o seu amplo espaço cirúrgico e de UTIs para as cirurgias eletivas que porventura estejam represadas. Permanecerão abertas como enfermarias clínicas para o uso exclusivo de doentes de Covid, as UPAs da Fazendinha e do Boqueirão. E também permanecerá para o serviço de Covid o grande hospital do Bairro Novo, que eu tive a alegria de construir e que tem 50 leitos clínicos. E também o nosso Hospital Municipal do Idoso, que será usado sempre em socorro dos doentes de Covid, sem prejuízo das suas outras atividades vocacionais. Ao todo, o SUS curitibano permanece com 901 leitos exclusivos de Covid, sendo 371 os leitos de UTI e 530 os de enfermaria. Nossa central de teleconsultas e teleatendimento continua orientando as pessoas sem gerar filas nas unidades de saúde pelo telefone 3350-9000. A vigilância ao cumprimento de regras sanitárias já gerou 35 mil ações de inspeção e de fiscalização. Agradeço à Câmara a possibilidade de aprovação da lei que permite a multa dos incivis que promovem festas e aglomerações. E peço à Defesa Social e à Guarda Municipal que agora não multe só os donos dos estabelecimentos, mas multe também os criminosos civis que consentem em ir a festas e a se aglomerar. Se os neurônios não funcionam, que arda o bolso. É a minha visão. É a multa um instrumento pedagógico de instrução para a cidadania. Mais pudermos, mais faremos. Desde que comecei a gestão em 2017, nós investimos 7 bilhões e 700 milhões de reais em saúde pública, dos quais perto de 4 bilhões saíram do Tesouro Municipal. Os outros tantos vieram desse abençoado instrumento que é o SUS, que merece o apoio de todos os partidos políticos. Como todos sabemos, as adversidades do Covid-19 não se restringem à pasta comandada por brilhantismo pela valorosa secretária Márcia Ursulac. Quanta coragem teve a Márcia de dizer que um hospital não teve vergonha em Curitiba de colocar 2.000 médicos na lista de pessoas a serem vacinadas. Ora, todo mundo sabe que não há 2.000 médicos em hospital algum dessa cidade. E só o respeito e a ética me move a calar o nome dessa gente criminosa e irresponsável. Dia 18, abriremos as escolas e centros municipais de educação infantil de forma híbrida, com presença facultativa, condicionada à decisão dos pais ou responsáveis das crianças,
com 50% de ocupação cada semana, dias letivos presenciais em semanas alternadas, professores e funcionários das escolas protegidos por farto suprimento de EPIs. Permanece no ar a TV Escola, que já teve quase 30 milhões de visualizações. Manteremos a entrega de kits, que no ano passado, kits pedagógicos e de alimentação, chegaram a 954 mil. As crianças terão comida quente quando estiverem na escola, mas não se reduzirá o percentual de merenda entregues nos seus domicílios. Tudo é devido aos curitibinhas, do ensino que liberta e prepara o espírito, à alimentação que fortalece o corpo e diminui as desigualdades sociais. Não descuidamos da retomada econômica. Aos editais da Fundação de Curitiba, fomentando a produção literária, cênica, teatral, musical e artística, soma-se o meu apoio entusiasmado ao turismo, multiplicado pela valorização das startups e do empreendedorismo. Isto não é eloquência vazia. Ontem, no seu breve sobre o Dia Mundial das Telecomunicações, Sua Santidade o Papa Francisco advertia os governantes deste mundo a não se dedicarem à eloquência vazia, a não dizerem qualquer coisa e a não fazerem discursos sem conteúdo e sem fundamento. Pesa sobre os eleitos o dever de se aplicarem e estudar os assuntos e de servir o povo, dizendo sempre o que é a sua verdade. Nada de eloquência vazia. O Fundo de Aval, criado dentro do Programa de Retomada Econômica pós-Covid, já garantiu 2,3 milhões de reais de empréstimos para empreendedores curitibanos, disponibilizando recursos para vencer as dificuldades. As salas do empreendedor, funcionando em parceria com o eficiente Sebrae, estão bombando nas ruas de cidadania. E muito mais gente foi se consultar do que tomou os empréstimos. Mas nós já reservamos mais 10 milhões para quando estes 10 milhões do Fundo Garantidor se esgotarem. Cada 10 milhões garantem 100 milhões em crédito para os empreendedores curitibanos. Auxílio fundamental para os mais variados negócios, de salões de beleza, padarias e açougues, a comércios de máquina, restaurantes, centros de eventos, lojas de autopeças e vários outros empreendimentos afetados pela crise. Temos disposição, quando os 10 milhões se esgotarem, de mandar à Câmara nova mensagem para renovar esse exitoso programa. Em decorrência da pandemia, também implantamos o REFIC Covid-19. Curitiba nunca teve um programa de refinanciamento de débitos com tantos benefícios para quem quer resolver pendências de imposto predial e territorial urbano, de impostos sobre serviços, de taxas de coleta de lixo atrasadas e outros débitos. O sucesso se revela na adesão. Foram 12 mil os que entraram no Covid até sexta-feira, era de 75 milhões o aporte de pagamentos à vista e de 228 milhões os acordos de parcelamento com desconto. Curitiba, mais forte do que as dificuldades, pode contar comigo. A retomada econômica precisa do apoio entusiasmado desta Câmara. Superar grandes dificuldades nunca foi tarefa simples, mas nós sabemos fazer. Vamos satisfazer necessidades para desenvolver potencialidades. E por isso
a nossa formidável carteira de obras públicas para essa gestão. Quero agradecer ao presidente do IPUC, engenheiro Luiz Fernando Jamur, meu colega, e também ao secretário municipal de obras, Rodrigo Rodrigues, a grande carteira de obras em execução na cidade. São ações já em andamento, que vão gerar esse ano e essa gestão, com investimento de 1,7 bilhão de reais, até 85 mil empregos. É o Bairro Novo da Caximba, é o novo Anel de Inter 2, é o viaduto triplo da Vitor Ferreira do Amaral, é o Ligeirão Norte-Sul, é a linha verde nos seus 22 quilômetros, com 12 pistas, obra de 262 quilômetros, que começou lá em 2009 e que eu encontrei parada, fui atrás dos recursos e que agora está sendo realizada. Ah, mas tem congestionamento no Trevo do Atuba. Tem sim, mas quando ficar pronto vai ficar muito bom. Ah, mas não terminou a trincheira da Igreja Batista que une o Jardim Social e o Bacaxiri ao Higienópolis e ao Bairro Alto. Mas vai terminar depois do dia da Páscoa. E nós estamos avançando. Já está quase pronta a trincheira da Mário Tourinho sob a Nossa Senhora Aparecida. Deve ser entregue no aniversário da cidade. Será a porta de Curitiba para quem vem do norte, será a primeira obra do grande anel do Inter 2, com as suas estações prismas solares e a sua canaleta exclusiva para os ônibus interbairros. Mais pudermos, mais faremos. Encarreguei o vice-prefeito Eduardo Pimentel Slaviero a fazer a interface do nosso governo com o governo do estado do Paraná, com o nosso aliado, o governador Ratinho Júnior, o seu secretário Ortega de Desenvolvimento Urbano e os seus outros secretários. A ideia é trabalharmos uma malha viária comum para essa grande Curitiba, onde vivem 40% dos paranaenses. Nós temos que eliminar, por exemplo, pontos de sombra, como a inexistência de uma rua que ligue o Guarituba de Piraquara com o Guarituba de São José dos Pinhais, na sequência ali da Avenida Rui Barbosa. O local sem rua é desova de corpos, é ponto de boletins de ocorrência policiais, é lugar de narcotráfico. É preciso criar uma malha viária comum para a grande Curitiba. É preciso proteger os nossos mananciais de água. É preciso dar governança metropolitana aos propósitos dos municípios que cercam Curitiba. Por exemplo, em Piraquara não se pode transformar em terreno urbano à beira do rio Iraí, porque senão, se lotearem à beira do rio Iraí, a cobiça de quem quer cobrar imposto sobre os terrenos ali localizados colocará sobre a grande cidade a ameaça aos seus mananciais de água limpa e água pura. Então, a ideia de um planejamento metropolitano é essencial e é essa a tarefa confiada ao vice-prefeito e ao secretário de Assuntos Metropolitanos, o Leverci Silveira Filho, já secretário de Piraquara e de Quatro Barras e já diretor da Prefeitura de Curitiba. E como eu sonho com um consórcio metropolitano de transportes e uma agência metropolitana de transportes, como eu sonho com a Comec e a Urbis unidas na gestão comum do transporte coletivo, nos moldes do que nós fazemos com o Conresol, o Conselho Metropolitano de Administração dos Resíduos Sólidos,
que eu presido e para o qual fui reeleito para presidir, e que faz uma gestão eficientíssima da coleta e reciclagem de lixo e também dos combustíveis derivados de resíduos. O lixo que a ser desperdiçado vai ser queimado nos fornos das cimenteiras com o objetivo de reduzir o aterro sanitário, que custa perto de 6 milhões de reais por mês para Curitiba e para os municípios metropolitanos. No nosso novo mandato, prosseguem as frutíferas parcerias com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com a Agência Francesa de Desenvolvimento, com a Caixa Econômica Federal, com o Banco do Brasil, com a União Federal. Nós, inclusive, estamos fazendo obras que eram do Tesouro Federal, como, por exemplo, o Ligeirão Norte-Sul. Mas o nosso acordo é que, enquanto Brasília não pode, ou enquanto Brasília não se mexe, nós vamos fazendo as obras, porque Curitiba tem pressa, e depois eles nos dão créditos que reporão o investimento aqui realizado. Vem aí também autorizado pela Secretaria do Tesouro Nacional um novo empréstimo já votado por essa Câmara com o NDB, o New Development Bank, o Banco dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esse empréstimo eu costurei quando os Sherpas dos BRICS, os ministros estratégicos dos BRICS, honraram Curitiba com a sua presença ainda alguns anos atrás, no nosso mandato de 2017 a 2020. O imenso canteiro de obras continuará a ter obras de macrodrenagem, usinas fotovoltaicas, restauração do rosto da cidade, investimento em patrimônio histórico e cultural, saneamento básico e despoluição de rios, habitação de interesse social, ciclovias, calçadas acessíveis, iluminação pública com luz LED, asfalto novo com fresa e recape e asfalto no saibro. Torna-se imperioso que eu agradeça a participação da senhora vereadora Josete na votação da figura de provisão do Fundo Municipal de Habitação, com os instrumentos de outorga e solo criado. Essa visão suprapartidária no interesse da cidade, ilustre vereadora, mostra que Sua Excelência, apesar de ter as suas bandeiras políticas, nem sempre concordantes com as nossas, vê antes de tudo o grande bem que Curitiba merece. Por isso, a história lhe será muito obrigada. Todo esse canteiro de obras virá na sequência de 537 quilômetros de ruas que já pavimentamos, de 26 quilômetros de galerias tubulares que já instalamos, das 6 bacias de acumulação que, a exemplo do Vale do Ribeirão dos Padilha, já escavamos, dos 60 mil pontos de luz LED que já acendemos, dos 44 pontos históricos e turísticos que já iluminamos cenicamente, dos 150 prédios do setor histórico que já despichamos e pintamos com resina anti-pichação. O último deles foi o esplêndido Hospital de Caridade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, que nos deu o senhor Dom Pedro II, quando aqui veio em maio de 1880. Tudo isso sucederá. As 120 mil árvores que em um ano já plantamos, as 99 reservas particulares de proteção do patrimônio nacional que instituímos, aos 44 parques verdes que mantemos e as 800 praças públicas que conservamos. Mas temos também a invejável vitalidade do Vale do Pinhão, o nosso Vale do Silício, que já tem 2 unicórnios
empresas que valem mais de $1 bilhão, de piás curitibanos, como é o caso do Ebanks e do Madeira. Um dia o presidente do Bradesco me telefonou e me perguntou: prefeito, me conte o que é isso aí, esse banco que nos ameaça e que uns guris aí de Curitiba inventaram, um tal de Ebanks. Eu disse: eu acho que é o futuro e também o rosto da esperança. Nós temos 112 empresas beneficiadas pelo nosso programa Tecnoparque. No ano passado, elas faturaram R$5 bilhões. Nossos 3 coworkings públicos, Cine Passeio, Parque Barigui e Rua da Cidadania do Boqueirão, já beneficiaram 129 companhias. Na Rua da Cidadania do Cajuru, um Fab Lab da garantia aos futuros empreendedores de avançar além das impressoras 3D, dos faróis do saber e da inovação e de implantar na cidade uma cultura à altura do MIT, o Massachusetts Institute of Technology, que diz: do it yourself, faça por você mesmo. É a indústria 4.0, o futuro que já vive entre nós. Nós vamos insistir na inovação. Ela é uma estratégia de desenvolvimento social. A inovação só vale quando ela se torna um processo social. Isso vai das noites de cultura de inovação do Paiol Digital às reuniões do Bom Negócio, que lotam o Teatro Guaíra com empreendedores sedentos de aprender. 31 mil pessoas estão inscritas nos programas de inovação da cidade de Curitiba. Os serviços públicos têm tratado de acompanhar essa vibração. Criamos os aplicativos Curitiba App, Saúde Já, 156 Mobile, Nota Curitibana, Táxi Curitiba e Estar Digital, com serviços disponíveis na palma da mão dos curitibanos. Foram mais de 900 mil downloads. Cada vez mais vamos aprimorar estes aplicativos. E foi de 99% a aceitação da população com o Estar Digital. Então, não tem cabimento essas reclamações que um ou outro que é multado porque desrespeitou o Código de Trânsito faz contra o inovador instrumento. Aqui aplicamos este ideal de que a inovação é processo social. Isso nos valeu em Barcelona o prêmio de sermos considerados uma das 6 cidades mais inteligentes do mundo. Do lado de capitais de república como Montevidéu ou Dubai, ou de capitais de reinos como Dubai e Estocolmo. Nossa cidade é uma das 6 cidades mais inteligentes do mundo. Em 2020, ganhamos o prêmio canadense Wellbeing Cities Award na categoria Cidade com Economia Vibrante. E é fato, Curitiba vibra em nós. No Palácio Solar 29 de março, painéis fotovoltaicos assinalam a minha vontade de mudar o padrão energético da cidade. Isso se estende ao Salão de Atos do Parque Barigui, se multiplica na Galeria das 4 Estações Solar do Jardim Botânico, avançará para os terminais do Pinheirinho, da Santa Cândida, do Boqueirão e para a nossa rodoferroviária. Isso nesse ano. E se multiplicará nas estações Prismas solares, com Wi-Fi e iluminação solar. Capital da maior província hidrelétrica deste mundo, Curitiba merece o bairro solar da Caximba e merece também energias limpas. Curitiba tem vocação para energia limpa. Símbolo disso
é a central hidrelétrica Nicolau Klippel, que nós colocamos no Parque Barigui, para simbolizar todas as hidrelétricas que, desde a sua fundação, a Copel foi capaz de construir. Nada de termoelétrica, nada de queimar óleo diesel, nada de gerar mais câncer. O sol é grátis e o sol será a testemunha do desenvolvimento sustentável dessa cidade. E se a Copel não vier comigo, eu farei sozinho o programa de energia limpa da cidade de Curitiba. Porque nós somos úmidos. A seca do ano passado provocou todos os fluidos da minha alma curitibana para me recusar a viver no deserto de uma cidade com racionamento de água. É ideia e projeto pessoal meu o programa Mananciais do Futuro. Amanhã abrimos a bateria de 30 poços artesianos profundos que nós cavamos na periferia da cidade. Eles serão capazes, a partir dessa semana, de entregar sucessivamente aos 75 bairros 150 mil litros de água por hora. Começa amanhã, quando vamos ao Clube da Gente da SIC, encher o carro-pipa no Poço Manancial. Depois seguiremos em direção à Vila 29 de Março, onde a torneira comunitária já não será ponto seco, porque servida de uma ampla caixa d'água reservatório. A operação se repetirá sucessivamente em todas as torneiras comunitárias de Curitiba, nas creches, nos postos de saúde, nas UPAs, nos hospitais, nas igrejas e até nas casas particulares, quando a Sanepar tiver que impor racionamento por escassez de água nos mananciais ou por desastres ambientais, como aconteceu com o Tatuquara no ano passado, quando um derrame de óleo, de gente que foi roubar óleo do gasoduto da Petrobras, infelicitou os mananciais do rio Miringuava e deixou o Tatuquara sem água quase o ano inteiro. Nós agora vamos levar água a quem tem sede. Também em parceria com a Sanepar, vem aí o programa Mananciais do Futuro em segunda fase. Se nós unirmos todas as cavas do Rio Iguaçu, do Boqueirão até o Zoológico e do Zoológico até o Bairro Novo da Caximba, com obras muito simples, nós teremos disponíveis para Curitiba 42 bilhões de litros d'água, 42 milhões de metros cúbicos. Fico perplexo em imaginar que nunca ninguém tenha visto isso, além do saudoso Nicolau Klippel, grande seja a sua memória. A custo muito acessível, nossa Curitiba úmida dispõe, ali onde o vento faz a curva, na parte sudeste da cidade, a água suficiente para encher 4,2 milhões de caminhões-pipa. Isso é possível? Não há impossibilidades para quem ama. Não há impossibilidades para quem ama. O amor é a condição da nossa missão. Afinal, quem diria que na sucessão da prefeitura quebrada que recebemos, nós entregaríamos em 2020 para 2021 uma muralha digital moderna, igual a das melhores cidades do mundo, e que a Câmara precisa ir conhecer, na sede do Instituto Cidades Inteligentes, na Rua São Pedro, atrás do IPUC. Quem diria que nós criaríamos 50 mil vagas de educação infantil, habilitando os curitibinhas para o melhor ensino público do país, entre as capitais com mais de 1 milhão de habitantes, e aqui, minha homenagem à professora doutora Maria Silvia Bacila, minha corajosa e valorosa secretária de Educação. Quem diria que nós estaríamos vivendo numa cidade com contas públicas, com letra AAA da Secretaria do Tesouro Nacional,
triplo A quer dizer que tiramos A, e tiramos A, e tiramos A. Nós somos, por 3 anos, uma cidade solvente, capaz de fazer empréstimos e pagar as suas dívidas. Nós somos das únicas cidades desse país com solvência financeira. Esta é a prefeitura dos 119 milhões economizados com revisão de contratos de aluguel, da elevação de 65% dos investimentos em obras públicas, dos 535 novos ônibus da frota renovada e dos futuros ônibus elétricos do Inter 2, das 50 mil pessoas beneficiadas com a tarifa reduzida de transporte, da redução de 45% das mortes de acidente de trânsito em 4 anos, da estrutura cicloviária já ampliada em 50 quilômetros e que terá 200 quilômetros de ciclofaixas e ciclovias no plano que está em execução, dos 462 novos guardas municipais, com a ampliação de 27% do efetivo da corporação, agora com 1.600 homens e mulheres, das quase 100 mil famílias que receberam as cestas básicas da FAS através dos armazéns de família, do 1,3 milhão de atendimentos dos centros de referência social, das 79 mil vagas de cursos profissionalizantes abertas, das 15 mil pessoas reinseridas nas suas famílias pelo trabalho da FAS nos últimos 4 anos, dos 6 restaurantes populares com refeições a R$ 3 e das 4 mesas solidárias que dão comida de graça na Casa Vovó Ni, na Caximba, no Viaduto do Capanema, no Viaduto do Colorado, Praça Plínio Torinho, e no Restaurante Popular da Matriz, na Praça Rui Barbosa. Foram 238 mil refeições nas mesas solidárias que começaram no dia de Páscoa, quando eu passei na Praça Rui Barbosa e vi que tinham fechado a mesa dos voluntários. E telefonei para o frade do Bom Jesus e perguntei: pobres não comem na Páscoa? Vamos abrir uma mesa solidária para que não falte comida a ninguém no centro de Curitiba, no dia da redenção da humanidade. E o Frei Alexandre aceitou meu puxão de orelha e, com humildade franciscana, passou a ser o nosso voluntário nas mesas solidárias. Não se dê comida na rua. Sarjeta não é mesa. Rua não é moradia. Todos nos ajudem a colocar a mesa sobre a mesa com as mãos limpas, com a higienização de álcool, com a possibilidade de roupa lavada e com o abrigo que leva à promoção social. Os mesmos que se escandalizam porque há ratos na Praça Tiradentes levam marmitas para os desvalidos para que entre ratos e pombos saciem a sua fome. Isso é hipocrisia. Caridade é colocar um prato em cima da mesa e imitar Nosso Senhor, que com publicanos e pecadores comia com mesa posta. Das 1.906 famílias que receberam chaves de casas próprias da Coab, numa gestão que não teve quase investimento em habitação de interesse social, porque o Brasil fechou essas linhas de crédito. Mas agora nós vamos resolver isso com a outorga votada nessa casa e com o financiamento de 3.500 moradias do bairro Novo da Caximba. E vamos também fazer Coab solar, porque o sol, colocado como instrumento de iluminação das casas do povo, gera economia e multiplica oportunidades. Esta é a Curitiba, que deu emprego para 1.750 pessoas com deficiência na última gestão. Esta é a cidade do ambulatório Encantar para crianças com deficiência, uma UPA, um centro de saúde especial para autistas e crianças com necessidades especiais. Esta é a cidade do Centro Pedagógico de Autismo
do Alto da Glória e do futuro ambulatório para crianças com síndrome de Down. Todos os curitibinhas, dependendo de mim, terão igualdade de oportunidades no acesso às letras, à luz e à educação. Esta é a cidade da proteção à mulher, com a Casa da Mulher Brasileira, a Patrulha Maria da Penha e a acolhedora Pousada de Maria para mulheres em vítimas de violência, acompanhadas ou não dos seus filhos, sonho humanitário realizado pela minha Margarita, muito antes da criação do LOAS. Foi uma intuição que brotou do amor da minha mulher pela humanidade, a política de proteção da mulher em Curitiba. Essa é a cidade de 6 novos espaços públicos e 2 praças olímpicas para atividades esportivas. É a cidade onde 1,5 milhão de jovens antes da pandemia participaram dos programas de esporte da prefeitura. É a cidade dos 28 mil atletas incentivados pela Lei Municipal de Incentivo ao Esporte. É a cidade das 100 hortas comunitárias urbanas e da Fazenda Urbana do Cajuru. É a cidade do primeiro plano municipal do Brasil de promoção da igualdade racial. Nós já temos um plano de promoção da igualdade racial. Esta também é a cidade dos 28 serviços burocráticos oferecidos agora em maneira online, da redução de 67% do tempo de liberação de alvarás de construção, da redução de 40 para 2 dias o tempo de espera para consulta prévia de viabilidade, CPV, na adesão ao Empresa Fácil. Nunca deixaremos que o serviço público de Curitiba se torne refém da burocracia, essa déspota moderna. Nunca deixaremos que os papéis adormecidos infelicitem o povo. Eu confio nos funcionários da prefeitura. Nos últimos 4 anos, servidor público que sou, porque concursado do IPUC, nós contratamos 4.503 servidores. Não duvidem, essa é a Curitiba que tem a alegria de servir e que sabe ver na beleza uma função urbana. Na arte estão os olhos do infinito. Por isso a Galeria das 4 Estações do Jardim Botânico, por isso as manhãs de música e beleza do Pavilhão Étnico do Memorial de Curitiba, por isso a veneração pelos altares da antiga matriz sobre os acervos de Sérgio Ferro no local que escolhi para tomar posse. Por isso os concertos da Capela Santa Maria, o encantamento do coreto digital do passeio público, as noites de cultura nas 3 salas do Cine Passeio, o novo teatro da cidade industrial de Curitiba, que vamos inaugurar na Vila Nossa Senhora da Luz. Por isso, a renovação do Belvedere e das ruínas de São Francisco. Por isso, a esplendorosa restauração da Capela de Nossa Senhora da Glória. Por isso, a iluminação cênica da Catedral de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, do Palácio Garibaldi, do Solar do Barão, da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, dos Pretos de São Benedito. Por isso, a conservação criteriosa dos parques, do Jardim Botânico ao Bosque do Papa, do Tingui, do Tanguá, ao Portal de Santa Felicidade. Por isso, tantas flores semeadas, tantas árvores plantadas, por isso, tanta beleza provocada pela ação da prefeitura. A beleza é uma função urbana. Foi a beleza que trouxe a Curitiba 2 milhões de pessoas para gerarem emprego e renda, participando dos festejos do Natal de Luz. A beleza é uma condição de expressão humana. Por isso, os 70 milhões investidos em projetos culturais no Fundo Municipal de Cultura e no mecenato subsidiado. Na arte estão os olhos do infinito.
Na arte estão os olhos do infinito. A arte me fez criar o Memorial Paranista e Jardim de Esculturas João Turim. Eu convido a Câmara que vá conhecer o novo espaço. Ali estão os bronzes de índios e caboclos, as onças que representam a força do povo. Ali está a expressão materializada do amor pela terra e a gente do Brasil. Ali está o grande legado cultural daquele que foi grande, que foi nosso e que morreu em 1949 e teve que esperar mais de 70 anos para ver a sua obra merecer a eternidade do bronze. Vamos ao Parque João Turim para multiplicar com olhos de infinito o nosso amor por Curitiba e para nos lembrarmos de Alfredo Romário Martins, camarista como vocês, vereador como eu também fui, que num dia de 1900 escolheu o brasão da cidade, nele colocou uma araucária, coroou-a com as muralhas de cidade desenvolvida e, escrevendo em latim, definiu o que seria o ideal a ser proposto aos que ainda haviam de nascer. Semper ad excelsa, cada vez mais para o alto, luz dos pinhais sobre Curitiba. Bendita Curitiba, minha querida. Em nome dos vereadores que compõem a mesa diretora da Casa, meu nome é vereador Alexandre Lebrevaux, primeiro vice-presidente, vereador Tito Seglin, segundo vice-presidente, vereadora Flávia Francischini, nossa primeira secretária, vereadora professora Josete, nossa segunda secretária, vereador professor Euler, nosso terceiro secretário, e vereador Mauro Inácio, nosso quarto secretário. Agradecemos as palavras do excelentíssimo senhor prefeito Rafael Greco. Registramos também a presença do inspetor Carlos Celso dos Santos Júnior, que é o secretário interino da Defesa Social e Trânsito. Convidamos agora os presentes a ouvirem e cantarem o hino da cidade de Curitiba. O barulho deve falar, né? Isso.
cidade linda e amorosa, da terra de Guaiacá, jardim cheio de rosa, capital do Paraná. Registro também a presença do vereador Mauro Bobato, do ex-presidente e vereador Serginho do Posto, acompanhando essa sessão presencialmente. Gostaríamos, prefeito, nesse momento, de externar os sentimentos, os nossos sentimentos, a todas aquelas pessoas que, infelizmente, perderam um familiar, um amigo, vítima dessa terrível doença que é a Covid-19. E antes de encerrarmos a sessão, gostaríamos de lembrar também do nome do vereador Jair Marcelino, destinar nossos sentimentos novamente à família e também prestar uma homenagem póstuma ao excelentíssimo ex-vereador Aguaci Túlio, que faleceu no dia 13 de janeiro de 2021. Aguaci Túlio tomou posse na 9ª legislatura, nessa Câmara Municipal, entre 83 e 88, e também na 15ª legislatura, entre 2009 e 2012. Ele era casado com Raquel Túlio, que é servidora aposentada da Câmara Municipal. Teve 7 filhos, o Marcelo Túlio, a Fernanda Túlio, a Júlia, Thaís, Júnior, Heitor e o Ataíde Neto. E também 9 netos, que é o João Guilherme, a Fernanda, o Renato, o Martim, a Júlia, Gustavo, Eduardo. Esses 7 netos estão acompanhando a sessão nesse momento, senhor prefeito. Também está acompanhando a sessão a esposa, Raquel Túlio, os filhos Marcelo e a Fernanda também acompanham a sessão. Então, agradecer a comunicação da Câmara Municipal, que preparou uma breve homenagem, para a gente deixar registrado esse nosso sentimento pelo passamento do Aguaci Túlio, um amigo, um voluntário do Pequeno Cotolengo, um voluntário da Festa do Divino de Guaratuba. Cantava o bingo da Igreja da Ordem. Cantava o bingo também, o prefeito falando da Igreja da Ordem. Um amigo nosso, sempre estava com ele assistindo também os jogos do Paraná Clube, era um torcedor do Paraná Clube, assim como eu. Então vamos ver este vídeo em homenagem ao nosso Aguaci Túlio. Comecei, foi na Rádio Clube Paranaense, depois foi na Rádio Universo, depois mais tarde na Rádio Cidade, depois mais para frente na Cultura, depois na Colombo de volta, né? Depois Independência. A Independência foi, Gilberto Fontoura, você é testemunha disso, o Renato também. A Independência foi uma coisa fantástica na minha vida, foi a rádio que me projetou oficialmente, definitivamente como homem de imprensa e me deu a chance também de virar político. Deixa eu só voltar um pouquinho. Como é que você...
Em nome de todos os curitibanos, eu presto sentida homenagem ao nosso querido Algaci Túlio. Grande paranaense, nascido na região metropolitana, Algaci se inseriu na vida da cidade com o seu programa de revista matinal. Eu, menino, me lembro de ser despertado com a sua voz no rádio da minha mãe, ao mesmo tempo em que, no nosso bairro do Alto de São Francisco, repicavam os sinos do amanhecer nas torres das igrejas históricas de São Vicente, Rosário, Ordem Terceira e Catedral. O Algaci foi meu companheiro nessa Câmara de Vereadores, eleitos que fomos na primeira legislatura da redemocratização do Brasil, no ano de 1982. Aqui nós tínhamos um grupo chamado a Bancada Pró-Cidade, junto comigo, com o vereador José Gorski, com a vereadora Marlene Zanin, com o vereador Valdir D'Angelis, o vereador Aziel Pereira e outros que depois vieram se somar. Nós procurávamos desenvolver uma política acima do maniqueísmo bipartidário da época. Era o tempo da Arena contra o MDB, ou do PDS contra o MDB, e era importante se colocar em debate que nem tudo que havia sido feito nos anos de exceção era ruim para Curitiba e que, sobremaneira, o planejamento urbano da cidade precisava ser mantido e respeitado. Algaci foi voz poderosa nesse momento e muito me auxiliou. Fomos companheiros também de bancadas políticas, juntos na famosa eleição dos 12 dias, elegemos o prefeito Jaime Lerner, reconduzindo-o ao Palácio 29 de março. Juntos trabalhamos na Assembleia Legislativa. Na ocasião em que houve o espancamento dos professores na Praça Nossa Senhora da Salete, durante uma greve em que eu fui forçado a abrir os portões da Assembleia para acolher os feridos, o italiano levou uma cacetada na cabeça e saiu ferido. Me lembro do seu sangue nas minhas mãos. Mandei chamar a Margarita, que veio com o meu carro, e nós o levamos ao hospital. Foi sempre um lutador. Nosso vice-prefeito foi um entusiasta da causa da cidade. Tinha alegria de servir. E isso se materializava até a idade avançada na condição de servidor dos almoços da obra benemérita do Pequeno Cotolengo do Paraná, da participação nas festas religiosas do Divino Espírito Santo e de Nossa Senhora do Bom Sucesso, na Guaratuba, que ele tanto amava, e também na nossa festa de caridade de São Francisco da Igreja da Ordem. O Algaci Túlio entra para a história. Os mexicanos dizem que um homem morre duas vezes, quando morre e quando ninguém mais diz o seu nome, para que seja eterna a sua memória e para que permaneça entre nós, fique gravado nos anais desta Câmara, que também são expressão do coração dessa grande cidade, que é Algaci Túlio. Foi grande e foi nosso. Seja bendita a sua memória, os anjos o acolham com cânticos de glória na casa do Senhor, onde tenho certeza já está acolhido pelo muito que amou e trabalhou.
Agradecemos mais uma vez a presença do excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Naor Ribeiro do Macedo Neto, representando o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Adalberto Jorge X Pereira. Agradecemos ao excelentíssimo senhor comandante-geral da 5ª Divisão do Exército, general da divisão Carlos José Penteado, excelentíssimo senhor coronel Marcos Esperca, representando aqui o coronel Hudson Teixeira, subcomandante-geral da Polícia Militar do Paraná, ao excelentíssimo senhor comandante do SINDAC 2, coronel aviador Toda, excelentíssimo senhor secretário municipal de governo Luiz Fernando Jamur, excelentíssima senhora procuradora-geral do município Vanessa Volpe, excelentíssimo senhor presidente da URBS, Urbanização de Curitiba, Eugeni Pedro Maia Neto, excelentíssimo, ilustríssimo senhor presidente da Associação Comercial do Paraná, o Camilo Turmina, também ao ilustríssimo senhor inspetor Carlos Celso dos Santos Júnior, secretário interino da Defesa Social e Trânsito. Também agradeço mais uma vez ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Curitiba, Rafael Greca, excelentíssimo vice-prefeito Eduardo Pimentel, a primeira secretária da Câmara Municipal de Curitiba, a vereadora Flávia Francischini, e ao nosso senhor conselheiro, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Fábio de Souza Camargo. Tive a honra de ser vereador por 2 anos, 2005 e 2006, com Vossa Excelência nessa casa, hoje aqui retornando como presidente do Tribunal de Contas. Muito obrigado pela sua presença. Damos por encerrada a presente sessão ordinária, convocando outra ordinária para terça-feira, dia 2 de fevereiro, a hora regimental, com a ordem do dia publicada no Diário da Câmara. Antes, porém, senhor prefeito, gostaria de entregar um livro que foi pesquisado pela Luciane de Fátima Pereira, que é analista legislativo, diretoria do cerimonial da Casa, em que ela pesquisou as legislaturas municipais de 1947 a 2020. Obrigado. Consta nesse livro o nome de Vossa Excelência e o nome do nosso presidente do Tribunal de Contas, Fábio Camargo, que também já recebeu um livro desse aqui. Então, agora, agradecendo aos vereadores e vereadoras que participaram online, que participaram presencialmente, e está encerrada a presente sessão até a sessão de amanhã. A vereadora Maria Letícia pede aos vereadores que puderem permanecer no Zoom, que ela tem um recado para passar aos vereadores. Muito obrigado, está encerrada a presente sessão.